Bom, pessoal, boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo bem? Dúvidas? Alguma coisa que vocês queiram começar? Perguntar antes de a gente começar nosso próximo assunto? Eu não trouxe meu apagador. Não, né? Ah, tá aqui. Tinha esquecido aqui. Tá. Então, em relação aos tensores, a produto tensorial, tá todo mundo, pelo menos na medida do possível, confortável com aquelas definições? Vocês querem repassar alguma coisa? Bom, então vamos lá. Campos vetoriais. Eu falei para vocês muito rapidamente, né? No começo a gente estava usando a notação para o campo vetorial, a gente estava botando assim um VP aqui, né? Isso quando ele pertencia a DPM, né? E a gente chamava um certo Mi aqui, que implicitamente estava associado a um ponto P. Lembra que tinha sempre sempre ponto P, para que as curvas coincidam, que lá possa ter ou não a derivada igual e tal. Né? E esses caras aqui pertencentes a DPM. Certo? A gente não vai, digamos, acabar com a distinção entre esses dois caras aqui. Existe aquele mapa natural que a gente viu, ou seja, associado a esse cara aqui, você sempre pode encontrar uma curva cuja classe de equivalência é equivalente a esse cara aqui, e dada uma classe de equivalência, isso sempre induz uma noção de derivação também. Então a gente viu que essas coisas são equivalentes, a gente pode parar com a distinção, e daqui para frente eu vou chamar tudo de TPM, tá? Mesmo que eu esteja falando de derivações, tá bom? Ok. E eu falei para vocês que a gente ia fazer uma coisa mais geral, a gente ia usar assim, V é igual a Vmi del xmi. E aqui eu estou simplificando a notação, eu estou deixando de botar aquele parênteses aqui e aquele P, que de certa forma identificavam esse cara aqui como uma derivação, uma operação que atuava na variedade, estava relacionada a uma carta, mas atuava numa variedade, que tinha aquilo lá, né? Pega uma função, bota a carta, calcula a derivada, calcula no ponto, assim por diante. Se eu simplesmente tiro isso aqui, eu mudo a natureza da minha derivação, tá certo? Se eu escolher isso num ponto, é o que nós tínhamos. Só que se eu escolher isso agora em todos os pontos da variedade, o que na verdade estou tentando fazer é colocar um vetor em cada ponto da variedade. Tá certo? Então, quer ver? Então, isso aqui, né, definia um vetor. Tá certo? E o vetor levava uma função aqui. Deixa eu botar aqui, vou fazer o paralelo aqui. Eu pego uma certa f, pertencente a C infinito, tá certo? E o meu vetor VP, o que ele fazia com a minha f? Ele pegava essa f e fazia o seguinte, Vmi, que é um vetor, no ponto P, del f, del xmi. Eu estou agora, como eu falei para vocês, simplificando a notação, não estou botando as cartas, não estou fazendo distinção entre a função da variedade e a função da carta, porque a gente não precisa daquela notação toda, tá? Isso aqui calculado em P. Isso. Tá certo? Então isso fazia com que a minha derivação levasse C infinito em R. Tá certo? Só que agora, o que eu vou querer? Eu vou querer uma derivação em cada ponto do espaço. Tá certo? Porque eu quero, na verdade, um vetor em cada ponto do espaço. Só como eu igualo vetores a derivações, basta ter uma derivação em cada ponto do espaço. Mas isso quer dizer o quê? Que agora, minha derivação, sem estar calculada num ponto, ela vai pegar C infinito e levar em quê? Em C infinito. Tá certo? Porque o que eu vou fazer? Eu vou falar que é essa mesma ação na função f, só que agora eu não vou mais colocar quem é o ponto. E vou dizer que as componentes são diferentes em cada ponto do espaço.
que quando calculados numa carta, depende simplesmente de x. Então eu vou dizer que VF vai ser igual a Vmi, que agora depende de x, tá certo? Del F, del xmi, calculado também em x em aberto. Tá certo? Isso naturalmente é uma função que leva pontos da variedade nessa carta, naturalmente, em R. Então esse cara aqui, naturalmente, é um membro de C infinito. Claro que para isso aqui, se a minha função f for C infinito, então a derivada parcial dela é C infinito. Só que agora eu estou multiplicando por essa outra função aqui. Então, para que essa função permaneça sendo C infinito, esse pedaço tem que ser C infinito. Ou se tudo for CK, esse cara tem que ser K também. CK. Né? K diferenciável. Ok? Então, eu vou dizer que eu vou ter um campo vetorial quando eu tiver esse conjunto de funções. Ou seja, eu vou dizer que essas funções agora, pensando como funções da variedade, tá? São funções C infinito também. Tá bom? E pronto. Em princípio, a gente tem uma analogia bem simples e bem direta entre o espaço um espaço vetorial num ponto e agora esses campos vetoriais. Tá certo? A gente vai chamar, inclusive, o espaço de todas as derivações em M, esse X caligráfico aqui, M. Tá? Esse é o espaço de todas as derivações que leva de C infinito M, de C infinito M, e bom, quando eu digo isso, eu já estou implicitamente dizendo que esses caras que são C infinito. Tá certo? Agora, é fácil ver que se eu tenho um V pertencente a esse K, se eu tenho um V e um U pertencente ao espaço dos meus campos vetoriais, é fácil ver que se eu tenho definido ponto a ponto a soma de vetores, eu posso fazer soma ponto também dos campos vetoriais. Então eu posso definir V mais U e posso definir RV também. Isso tudo também vai pertencer a C infinito M. Tá certo? Agora, isso aqui é um campo vetorial. Tá? É um campo vetorial. Isso é um espaço vetorial, esse cara aqui. Pode falar. Isso aqui é o espaço de todas as... Deixa eu botar explicitamente. Vou tirar essa barrinha daqui. É igual a V... ao espaço dos V's, tal que V mapeia de C infinito a C infinito é derivação. Tá? No meu caso, o M é meu campo vetorial. Como é que é? O meu M, O seu quê? ele é um campo vetorial, né? M? É a variedade. É a variedade. É a variedade. Variedade. Sempre assim, né? Funções que levam pontos da variedade em números reais que são infinitamente diferenciáveis. Esse aqui são as derivações que levam funções da variedade em outras funções da variedade que são infinitamente diferenciáveis também, tá bom? E que são derivações. Ok? Agora a gente tem que tomar cuidado, porque esse cara aqui preserva a natureza de campo vetorial. Tá? Pode falar. Não, esse aqui é só porque eu estava, quando eu fui falar alguma coisa, só para dizer que é diferenciar. Isso aqui é uma função que vem do produto de outras duas. Essa a gente já sabe que tem que ser infinitamente diferenciável, porque a gente diz que f é infinitamente diferenciável, então a derivada primeira de f é infinitamente diferenciável. A questão é que se o produto da função é infinitamente diferenciável e esse pedaço já é infinitamente diferenciável, para que o produto seja, esse também tem que ser infinitamente diferenciável. Então eu só marquei
Aqui só na hora que eu estava falando, para deixar explícito que aqui está dependendo de x também. E que essa função, que é uma função nova, digamos, que eu estou colocando, ela precisa ser infinitamente diferenciável. Para que o mapa aqui possa ser de C infinito m em C infinito n. Tá certo? Porque senão eu levaria de ser, digamos que o nosso v ali fosse 3 vezes diferenciável só. Essas funções aqui, ó. Nessa circunstância, eu estaria levando C infinito m em C3m. Que por mais que um pedaço da minha função seja infinitamente diferenciável, como eu estou multiplicando um pedaço que só é 3 vezes diferenciável, em princípio você não vai necessariamente para ser infinito aqui. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Agora tem que tomar cuidado, porque esse espaço vetorial aqui ele tem a dimensão infinita. Parece estranho, né? Porque a questão é o seguinte: do ponto de vista de espaço vetorial, eu posso falar que é um espaço vetorial sobre um corpo dos reais, por exemplo. Né? Então eu posso pegar um campo vetorial, V, com um alfa constante, mais um campo vetorial U, com um beta constante, né? Isso aqui é elementos reais, esse cara aqui é elementos reais. Tá certo? Eu não consigo fazer uma combinação linear de, digamos, 4, 5, 10 campos vetoriais e obter qualquer outro campo vetorial. Oi? Não. Digamos que eu estou com uma variedade de dimensão n de nariz. 3. Então, em cada ponto do espaço, eu tenho um espaço vetorial tridimensional. Só que o espaço dos campos vetoriais não é de dimensão finita. Parece estranho, né? Porque veja bem, vamos ver o que está acontecendo na prática. Vamos pegar um exemplo tridimensional. Então você esperaria que se eu tivesse, digamos, 3 campos vetoriais linearmente independentes. Tá certo? Então você pega aqui, vamos pegar aqui o dx1, dx2 e dx3. Tá? São 3 campos vetoriais, simplesmente a função v que está aparecendo aqui, ó, é constante igual a 1 para todos os 3. E para esse campo vetorial, o v2 e v3 é 0, para esse aqui o v1 e v3 é 0, e para esse cara o v1 e v2 são 0. Ok? Então são 3 campos vetoriais. Esses campos vetoriais são como? Eu pego eles aqui, e esse cara aqui está sempre apontando para cá. Né? Não importa onde eu esteja, ele aponta para cá com o mesmo módulo. O outro aponta sempre para cá, não importa onde eu esteja. E o outro aponta sempre para cima, não importa onde eu esteja. Ok? Aí você fala, pô, mas então eu consigo. Né? A questão é o seguinte. Pega esses 3 caras e escreve como combinação linear deles um campo vetorial que vai fazer isso aqui. Ó. Ou seja, que sobre essa linha aqui, ó, ele faz assim, para cá, para cá, para cá, que vai se curvando. Você não consegue. Porque a combinação linear que eu posso fazer desses 3 caras aqui é com constantes. Eu posso pegar um número e multiplicar por esse, um número e multiplicar por esse e um número e multiplicar por esse. Aí eu falo, então eu vou fazer isso nesse ponto. Para encontrar esse primeiro cara curvadinho aqui. Só que na hora que eu for andar para cá, digamos que ele está assim, ele vai continuar apontando assim em todos os pontos. Entendeu? Então, o espaço dos campos vetoriais é um espaço linear, um espaço vetorial, bem definido, bonitinho, mas de dimensão infinita. Tá certo? E vai ser muito importante esse espaço, porque esse vai ser o espaço que, na verdade, vai formar uma álgebra de Lie, que a gente vai ver daqui a pouco, que a álgebra de Lie é associada ao grupo de todos os diffeomorfismos que você tem no seu espaço. Que são todas as transformações que você pode levar ao seu espaço nele mesmo. Então, por exemplo, para cada ponto que eu pego no campo vetorial, tem um espaço vetorial. Isso é verdade sempre. Isso já era verdade antes. Mas o que eu quis saber de quando é de dimensão infinita? Significa que eu preciso ter infinitos campos vetoriais e a combinação deles que vai me dar qualquer campo vetorial. Porque agora eu estou falando qualquer campo vetorial, entendeu? Então eu preciso desses 3 caras que são constantes, mas eu tenho que talvez um que se mexa para cá, um outro que se mexa para lá, um que faça assim, outro que faça assado, para que eu possa
Uma vez que eu queira fazer qualquer tipo de campo vetorial mais complicado que seja, que, né, que os vetores vêm para cá, depois vêm para cá, depois vêm para cá, para que eu possa fazer uma combinação arbitrária dessa, eu vou precisar de todos esses infinitos para você fazer isso. Entendeu? Que basicamente tem a ver com o fato de que, por exemplo, deixa eu ver se dá para dar esse exemplo. Vocês já viram série de Fourier? Viram série de Fourier, né? Então você sabe que eu posso pegar uma função suave, por partes e tal, as restrições que vocês viram, e eu posso fazer combinações lineares de infinitas delas para escrever qualquer outra função. Tá certo? Pensa que eu vou botar um campo vetorial e que eu vou pegar esse, eu vou fazer o seguinte, ó. Continua no nosso exemplo aqui, né? Então, vou pegar uma coisa do tipo... Eu vou fazer real, não vou fazer complexo, senão fica mais complicado. Então, eu tenho uma coisa assim, exponencial de kx. Tá certo? E aí eu pego o vetor de base del(x). Tá? Isso é o campo vetorial. Cada ponto espaço, ignora o fato de isso aqui ser complexo, tá? Em cada ponto espaço, ele vai me dar essa componente do del(x) aqui. Tá certo? Eu vou ter um outro que vai ser exponencial de i. Deixa eu ver se é o mesmo que eu tenho que usar. Isso. Né? Então eu vou falar o seguinte, eu vou chamar esse cara aqui, ó, de ek, tá certo? Esse aqui eu vou chamar de x, exk, eyk, que vai ser também exponencial de ikx del y, tá? E ezk exponencial de ikx del z. Não, eu estou falando del x2 e del x3, tá? x1. Onde k, x, nada mais é do que né, o meu k e xi aqui, somado de 1 até 3. E esses caras são 3 números, certo? Então vocês viram na série de Fourier que eu posso pegar uma função qualquer de x, y, z e escrever como uma série de Fourier, né? Então, na verdade, eu posso fazer o seguinte, eu pego uma certa função que eu quero que seja o coeficiente desse termo aqui. Pego a transformada de Fourier dela, ou a série de Fourier dela, se estiver compacto, né, no intervalo compacto. Se eu pegar esse cara e pegar chamar a transformada de fk e kx e somar sobre todos os k's, isso aqui vai dar o que para mim? Vai dar uma certa f de x, y, z vezes del(x). Vocês concordam? Estou definindo ou transformada de Fourier ou série de Fourier aqui, tá certo? E eu repito essa brincadeira para os outros 3 caras ali. Mas para eu escrever um campo vetorial arbitrário, eu preciso ser capaz de escrever qualquer função aqui, né? Qualquer função multiplicando o d de x2, né? Ou seja, eu tenho aqui a mesma coisa, k, aqui um g, k, tio, e... Eu inverti a ordem, né? Eu tô chamando esse cara de x, cara. Tá? YK vai ser igual a uma certa g de x, y, z, del x2 e, por fim, soma sobre k de gh, k, tio e... não ficou bom. Foi mal, pessoal, que o exemplo veio na minha cabeça agora, não deu tempo de fazer ele coerente. Pronto. 2, 3, K, H e aqui também. Tá certo?
Agora sim, se eu somar esse campo vetorial com esse campo vetorial com esse campo vetorial, eu tenho um campo vetorial qualquer. Mas para isso eu tive que fazer combinação de infinitas funções, de infinitos campos aqui. Tá certo? Então você vê que aqui a infinitude de funções ou de elementos de base no espaço vetorial que você precisa para descrever funções no seu espaço se combina com a tridimensionalidade do espaço para te dar um espaço de dimensão infinita bem maior. E que, na verdade, quase todos os problemas que a gente está interessado, que nós estaremos interessados nesse curso, vão ter a ver com esses espaços de dimensão infinita. Tá certo? Os problemas de resolução de equações diferenciais parciais geralmente são problemas de você encontrar bases completas nesses espaços de dimensão infinita, que é resolver o problema de equação diferencial parcial. Tá? Ficou claro por que esse espaço é de dimensão infinita? Alguma dúvida? Ok. Agora a questão é a seguinte. A gente acabou de ver que V e U pertencem ao espaço dos campos vetoriais, né? E a gente sabe que V leva C infinito em C infinito. Né? Mas a gente sabe que U leva o quê? C infinito em C infinito. O que a gente pode pensar naturalmente que a gente pode fazer com esses dois caras aqui? É combinar os dois. Será que os dois combinados também vão me dar um campo vetorial? Né? Tá ficando quente ou só sou eu? Tá. Então abre aí, talvez o pessoal não grite. Obrigado. Então, deixa eu ver como é que eu botei. Então vamos pensar o seguinte. Se eu pegar U e agir U no resultado da ação de V em F, isso aqui vai me dar o quê? Uma função sem infinito. Todo mundo consegue ver isso? Né? É só você olhar para aquela expressão que eu tinha colocado lá atrás. Né? Vai ter uma derivada, a derivada vai atuar nas funções que estão lá, mas as funções todas são sem infinito, então as derivadas atuando vão continuar sendo sem infinito, e os coeficientes do U são sem infinito, então todo mundo fica sem infinito, bonitinho. E isso aqui claramente é linear. Né? Você sabe que V é linear, então V, né? Então se você pegar aqui U de V de F mais G, vai ser igual a U de V de F mais V de G, que naturalmente, como U é linear também, U de F, U de V de F mais U de V de G. Tá certo? Em relação à multiplicação para o escalar, a mesma coisa. O escalar está aqui, sai para cá, sai para cá. Então parece que está tudo bem, né? Só que a gente sabe que para esse negócio ser um campo vetorial, isso precisa ser uma derivação. E a gente precisa checar se é uma derivação ou não. Então vamos lá. U de V de F vezes G, né? Onde F e G pertencem ao meu C infinito N. Tá? Então, esse cara aqui vai satisfazer a regra de Leibniz, vai ficar assim, ó. FV de G mais G V de F. Até aqui tudo bem? Nenhum problema, né? Agora eu vou aplicar a regra de Leibniz duas vezes. A U é linear, então U vai agir aqui mais U agindo aqui. Quando ele agir aqui, eu tenho que aplicar a regra de Leibniz. Então vamos aplicar aqui. Vai ficar assim, ó. U, F, V, G. Agora eu vou ter o U atuando aqui. Então vai ficar assim. Mais F, U,
V, G. 1, 2, 1, 2, tá? Então, eu abri os dois termos daqui. Agora, eu vou pegar esse e atuar no G. Vai ficar assim, mais U, G, V, F. Opa, tem um cara diferente aparecendo aqui. E esse aqui agora aqui. Então, vai ficar assim, mais G, U, V, F. Tá certo? Mas olha que legal. Esse pedacinho aqui, ó, parece que satisfez a regra de Leibniz. Tá vendo? Ora, essa combinação atua em G e multiplica F. Ora, essa mesma combinação atua em F e multiplica G. Mas, ao mesmo tempo, tem esse pedaço extra aqui, ó. Ou seja, o bola V não pertence aos conjuntos dos meus espaços vetoriais. Tá? Isso não é um campo vetorial. Porque não é uma derivação. Tá certo? Na prática, isso aqui vai indicar pra gente que a gente vai ter umas derivadas sobrando aí. Tá? Mas, a gente olha para isso aqui e lembra do seguinte. Aqui eu tenho U vezes V, U atuando em F, V atuando em G, U atuando em G, V atuando em F. Isso é simétrico se eu trocar U e V. Né? Se eu trocar U por V, eu venho para cá e esse cara vira esse aqui. Né? Então, esses dois termos são simétricos na troca de U com V. Esse aqui não. Não tem nada de simetria aqui. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso definir uma outra combinação de U e V que, de fato, vai ser uma derivação. Que é a seguinte. Eu pego U bola V menos V bola U. Quando eu atuar nisso aqui em FG, eu já tenho esse resultado aqui, que é esse aqui. Eu tenho que subtrair esse mesmo resultado que eu tenho aqui, trocando a posição de U e V. Porque eu botei o menos e troquei a posição de U e V. Mas esses termos vão ser iguais aos outros dois termos que vão aparecer aqui. Desse cara aqui. Então, eles vão anular. Vai sobrar esse menos um termo igual a esse, com U menos U e V trocado, e esse é a mesma coisa. Então, o que vai mostrar? O que isso aqui vai dar? Vai dar o seguinte, isso aqui vai ser igual a F vezes U, V menos V, U, atuando em G, mais G vezes U bola V menos V bola U, atuando em F. Então, isso aqui é um campo vetorial. Tá certo? Isso aqui é o que a gente chama de comutador dos campos vetoriais. Tá ok? E a gente vai dar um nome especial para esse cara, um símbolo especial, que é o comutador. Ou parênteses de Lie. Tá? Isso aqui está tranquilo, pessoal? Vamos dar uma olhadinha um pouco melhor no que está acontecendo aqui, para a gente ter um pouco mais de intuição. Vamos, assim, eu já mostrei que quem tem que ser o parênteses de Lie tem que ser o comutador, tá? Ou seja, tem que ser um cara menos o outro. Mas vamos abrir esse primeiro aqui, porque eu acho que isso é importante. Então veja. V atuando em F vai ser Vmi del F del Xmi. Tá bom? Se eu atuar agora o U aqui, V de F, eu vou ter o quê? Veja, isso aqui vai ficar U Ni del X Ni dessa bagunça aqui. V Mi del F del X Mi. Eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz antes, só que eu estou abrindo em componentes para vocês ficarem um pouco mais à vontade com o que está acontecendo. Então eu vou ter o termo
que minha derivada segunda atua aqui. Tá vendo? Então vou ter uma coisa que vai ser assim, ó. U, ni, v, mi, del 2f, del x, ni, del x, mi. Tá? Mais esse termo cuja derivada atua só aqui. Esse vai ser assim, ó. U, ni, del x, ni, v, mi, isso sim, del f, del x, mi. Tá? Aquele termo que está comutando aqui, pessoal, ele está relacionado justamente com aquele pedaço das derivadas parciais ali. Quando eu subtraio a coisa com u e v trocado, na verdade eu estou subtraindo o termo de derivada segunda. Tá certo? Então, a gente viu que as derivações elas podem ser escritas como uma base de d del x. Se tivesse uma derivada segunda aqui sobrando no f, naturalmente isso não satisfaz nem a regra de Leibniz e nem é simplesmente um d dx, porque é uma derivada segunda, não uma derivada primeira. Tá certo? Então, do ponto de vista prático de componentes, o que você está fazendo quando você define o comutador é que você está fazendo uma combinação das ações das suas derivações que tira fora o termo de derivada segunda. E está usando o fato de que as derivadas parciais comutam na função. Tá certo? Professor, ali até o exemplo, Oi? eu não peguei você escrever, vocês colocam U de Mi, V de Mi, aí é del F, é del 2 ali de F. Del f, del x, mi. Ah, Só isso. isso que me parece. Aqui é 2. Aí é 2. Aqui é 2. Aí que eu tô falando. Aqui é 2 sim. Tá? Mas isso não só serve para dar um insight sobre o que está acontecendo, mas também serve para a gente entender quais são os componentes daquele campo vetorial. Tá? Então, se eu pego esse cara aqui e agora calculo o comutador, a gente vai fazer a seguinte notação. O comutador, aqui eu esqueci de escrever, ele é definido como isso aqui. U, V menos V, U. Tá certo? E a componente desse comutador... Não, vamos escrever o comutador inteiro. Vai ficar como? Quando eu trocar U por V, esse termo aqui fica igual, porque as derivadas parciais comutam em F. Então vai ficar sobrando só isso aqui. Então vai ficar assim, ó. U, ni, del, x, ni, v, mi, menos v, ni, del, x, ni, u, mi. Tudo isso aqui, del f, del x, mi. Tá certo? E olha o que aconteceu com nossas componentes aqui, ó. Como é que estamos até aqui? Então, da mesma forma que a gente fala que dado um U ou um V, a gente tem as componentes U-Mi e V-Mi, o comutador U-V, Mi tem essas componentes ali. U-Ni, del, x, ni, v, mi, menos v, ni, del, x, ni, u, mi. Então, se você conhece essas funções aqui, você consegue calcular o comutador, as componentes do computador. É só um vírgulas aqui, tá? Só estou dizendo que dado um vetor... Da
Aqui é ni, ni, mi, ni, ni, mi. Lá em cima, professor, você coloca U e V na frente, você coloca U e V com índice de novo. Aqui, né? É. Então, mi e mi. Vai ser igual? É, porque como eu estou te falando, são só vírgulas aqui. Eu só estou te dizendo que, dado dois campos vetoriais, eu posso ter esses conjuntos de funções aqui. É só isso. Tá? Não é uma operação. Mas vamos ver uma coisa interessante. Vamos pegar o caso em que os nossos campos vetoriais, U, por exemplo, ele é simplesmente uma derivada parcial. Digamos que eu vou botar o del x1 e o meu V é igual a del x2. Então, explicitamente, eu estou dizendo que todas as funções aqui que multiplicam são zero, exceto a 1, que vai ser igual a 1. E aqui vão ser todas as funções vão ser zero, exceto a função, né, o V2, que vai ser 1 também. Então, quando U e V são simplesmente vetores coordenados, qual o computador deles? É zero, porque vai sempre aparecer derivado dos caras aqui. E nesse caso eles são constantes. Tá certo? Dá para provar, não é muito difícil, a volta. Tá? Mas eu acho que a gente tomaria muito tempo, eu já quero terminar essa semana para a gente começar a próxima semana o próximo assunto. Tá? Mas dá para provar a volta que é a seguinte: se isso aqui é zero, ou seja, se você pega dois campos vetoriais quaisquer, calcula o comutador deles, mesmo que eles tenham funções complicadas aqui, mas aquelas funções são tais que, na sua combinação, isso aqui dá zero, ou seja, se U e V dá, né, o comutador dá zero, você consegue encontrar um conjunto de coordenadas, tal que nesse novo conjunto de coordenadas, vamos chamar de x', U vai ser um del x1, e V vai ser igual a del x', 2. Tá certo? Então, isso aqui é para responder aquela pergunta de vocês. O que é uma base coordenada? É uma base de campos vetoriais que tem comutador igual a zero. Isso sempre vai, ou seja, do ponto de vista geométrico, você pode encontrar uma base, provar que ela satisfaz isso aqui, e você já sabe de partida, você já tem garantido que existe um sistema de coordenadas. Por mais que você nem conheça ele, você sabe que tem que ser possível encontrar um sistema de coordenadas, onde nesse novo sistema de coordenadas, essas coordenadas esses vetores são coordenados. O que significa na prática o computador ser zero? É essa a resposta que eu estou tentando dar. É isso que significa. Quando ele é zero, aqueles vetores são coordenados. Ou seja, você pode, na verdade, trocar a definição de vetor coordenado para um conjunto de n vetores linearmente independentes, de campos vetoriais, linearmente independentes, que satisfazem isso aqui. Tá certo? E isso vai ser muito útil. Em várias construções que vocês vão ver em relatividade geral e tal, você simplesmente não escreve, você não constrói o sistema de coordenadas explicitamente. Você usa o fato de que você está construindo um sistema de coordenadas, você está construindo um conjunto de vetores coordenados, você usa o fato de que por causa disso o computador deles é zero, e você consegue fazer uma série de demonstrações que você nem precisa demonstrar construir explicitamente o sistema de coordenadas. Tá? Então, geometricamente é isso, são campos vetoriais que comutam, tá? Que, de certa forma, é uma generalização da ideia de derivados parciais comutando. Ok? Porque, nesse caso aqui, ó, o computador desses caras é simplesmente o computador dos derivados parciais. Certo? Além disso, você consegue ver mais algumas coisas interessantes sobre esse cara. É muito fácil ver aqui U, V,
é igual a menos VU. Todo mundo consegue ver isso, né? É só pegar a definição de quem são esses caras. Se você quiser trocar aqui, tanto faz, né? Basta você pegar a definição, você vê que aquilo ali é antissimétrico. Tem não, é antissimétrico, define um produto bilinear, tá bom? Então esse cara aqui é um produto bilinear que leva campo vetorial em M, campo vetorial em M, em campo vetorial em M. Tá certo? Então, de certa forma, está te definindo uma álgebra aqui, tá? De certa forma, não. Com esse produto, te define uma álgebra, tá? Como esse produto aqui é antissimétrico, e a gente consegue mostrar que satisfaz a identidade de Jacobi, ou seja, eu posso fazer a seguinte pergunta. Eu pego o meu computador de V, de U com V, tá? E agora eu faço o computador desse cara, que vai ser um campo vetorial, com W. Tá? Você prova que isso mais V W U mais U com V W é igual a zero. Que é o que a gente chama de identidade de Jacobi. Os dois são álgebras de Lie. São álgebras de Lie. Isso. A diferença é o quê? Não, os dois são álgebras de Lie e definem grupos de Lie. Não tem diferença. Só que nesse caso aqui, se a gente não tiver pegando um subconjunto dos campos vetoriais finito, a sua álgebra de Lie é de dimensão infinita. Aí é muito mais difícil de trabalhar. Mas se eu estiver pegando um subconjunto deles, e eu posso falar um pouco depois sobre isso, um subconjunto deles de dimensão finita, aí você define uma álgebra de Lie finita e um grupo de Lie finito. Qual é o argumento para afirmar que os computadores seguem a identidade de Jacobi? Eu não mostrei, isso vai ficar de exercício para vocês, é uma continha. Vocês veem que é uma conta simples e rápida, né, para fazer. Então aqui, pessoal, aqui a identidade de Jacobi é uma identidade. Porque se você pegar a definição do parênteses de Lie, né, desse produto antissimétrico, em termos originais das derivações atuando nas derivações, você prova que isso aqui é uma identidade. Tá? Em geral, quando você está falando de uma álgebra de Lie, você exige que a álgebra de Lie satisfaça isso. Tá? Como a gente mostrou que satisfaz isso, a gente sabe então que o meu espaço munido do produto é uma álgebra de Lie. Então, esse espaço dos campos vetoriais é uma álgebra de Lie. Seria essa álgebra? Tá. É porque é o que eu acabei de falar. Isso é uma álgebra de Lie. Agora, eu imagino que sua pergunta seja, e daí, né? Por que você está dando um nome para isso? Então, deixa eu pensar um pouquinho como é que eu posso te dizer. É porque a gente não vai tão longe no curso, mas eu acho que dá para dar uma explicação para essas coisas ficarem mais palatáveis, tá? Pensa que você está pegando agora o grupo de rotações R3. Então você pega um vetor, aquele vetorzinho normal que você está acostumado de R3. Aí você aplica uma matriz aqui, de rotação. Se você aplicar uma segunda matriz de rotação aqui, uma matriz de rotação com outra matriz de rotação, dá uma rotação também. Então isso aqui forma grupo, nesse sentido. No sentido de que se eu pego uma transformação, aplico uma segunda transformação do mesmo tipo, eu obtenho uma terceira também do mesmo tipo. Tá? Esses são grupos.
Esses grupos, eles são deformáveis, porque eu posso fazer uma rotação grande, e essa rotação ela pode ser feita deformadamente, cada vez menor, até ela chegar perto da identidade. Tá certo? Então esses grupos, eles são contínuos nesse sentido. Essa deformação possível que você pode fazer são esses possíveis caminhos que você faz no espaço das transformações. Giro um pouco em relação ao eixo 1 e depois vou girando um pouco em relação ao eixo 2, e com isso eu vou chegar em qualquer rotação. Eu chego a qualquer rotação fazendo uma rotação que parte da identidade, ou seja, não vou dar nada, e vou deformando aquela rotação até chegar na rotação que eu quero. Então, os grupos de transformação são grupos de Lie. Tá? Esses grupos de Lie, eles são úteis, eles são fáceis de trabalhar, porque você mostra que você tem um número finito de geradores, de coisas que geram as rotações. No caso tridimensional é fácil, é só pegar giro em torno, né, no plano XY, no plano XZ e no plano ZX. Tá certo? E você mostra que qualquer rotação é uma combinação dessas três rotações. Qualquer rotação pode ser encontrada a partir da combinação de 3 rotações dessas. Isso, né? Vocês não viram isso em mecânica? Parametrização de Euler? Ângulo de Euler, isso. Aqueles 3 ângulos de Euler te mostram, na verdade, que o grupo de rotações é uma variedade tridimensional. Assim como o grupo de Lorentz é uma variedade 6-dimensional. Porque tem as 3 rotações e as 3 mudanças de velocidade, de referencial. Tá certo? Mas é um grupo muito mais complicado, com uma estrutura topológica mais complicada. E por que eu estou falando disso? Porque a álgebra de Lie é quando você estuda o grupo em torno da identidade. Então você fala o seguinte, meu grupo é complicadão, eu posso fazer um monte de rotação, difícil. Mas eu posso pegar em torno da minha identidade e ver o que eu posso fazer. Ou seja, eu estou aqui em identidade, ou seja, V vai em V e não muda nada. Mas eu posso fazer uma rotação infinitesimal em torno de não fazer nada, que é, pego o V e gira só infinitesimalmente na direção, no plano XY, ou só infinitesimalmente no plano XZ, e assim por diante. Essas 3 rotações infinitesimais que eu posso fazer em torno da identidade formam a minha álgebra de Lie. E a vantagem dos grupos de Lie é que qualquer elemento finito do grupo está associado a um elemento da álgebra. Então, de certa forma, os grupos de Lie eles são linearizáveis, porque você consegue olhar eles olhando só para a álgebra. Vocês viram os geradores de rotação, por exemplo? Vocês vão ver isso bastante em mecânica quântica, tá? Por isso que eu estou falando aqui, porque vai ser útil para vocês, não é uma curiosidade. Então, por exemplo, você pega esse cara aqui, ó, menos 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Isso aqui, não, 0. Esse cara aqui, esse aqui é uma matriz 3x3, tá? E esse cara aqui é o gerador de rotação no plano XY. Vocês viram isso aqui? Não? Quanto é que essa matriz aqui vezes ela mesma? Vai ficar assim, menos 1, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0 e 0. Tá certo? Então você vê que, e se eu multiplicar esse cara por esse cara aqui, é simplesmente trocar o sinal daqui. Tá certo? Então quem é exponencial de θ e essa matriz? Menos 1, 1, 0. Já viram exponencial de matriz? Eu no meio do caminho, só que ainda não no meio do caminho. É só você pensar na definição da exponencial como lei de potência, como uma série de potência. Tá? Então isso aqui, você vai pegar, ó, vai ter os termos que eu levar essa matriz a elevar a uma potência par, vai dar sempre em proporcional à identidade. E quando for ímpar, vai estar proporcional a esse cara aqui. Tá certo? Quando você fizer essa continha toda aqui, é simplesmente expandir isso aqui em série de potência, tá? Matriz, matriz vezes a matriz, matriz vezes a matriz, e assim por diante. Você vai encontrar que isso aqui vai ser igual... cosseno de θ menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ, 0, 0, 0, 0 e 1. Então, você vê que o gerador,
que é aquela parte infinitesimal que vive lá em torno da identidade do grupo, ele pode ser exponenciado para chegar no elemento finito do grupo, que é uma rotação arbitrária no plano XY. Ou seja, uma rotação arbitrária é uma sequência de infinitas rotações infinitesimais, que é essa deformabilidade do grupo, entendeu? Então, a álgebra de Lie é super importante porque ela é o estudo desses caras aqui, ó. E no caso dos grupos de Lie, se você entende esses caras, você entende esses caras aqui. E geralmente é muito mais fácil você entender os geradores do que você entender o grupo completo. Tá? E a topologia desse grupo tem a ver, se vocês fizerem mecânica quântica 2 comigo, com a existência de spin. Tá? O spin na mecânica quântica vem quando você pega e descobre que esse grupo tem uma topologia não trivial, e quando você desdobra a topologia não trivial, você encontra o grupo de spin. Mas é só para vocês terem um gostinho do que essas coisas servem para essas coisas mais avançadas, tá? Não dá para vocês entenderem nada disso profundamente, claro. Mas se quiserem perguntar mais alguma coisa, eu posso falar antes de prosseguir. E a mesma coisa acontece para relatividade restrita, tá, pessoal? Relatividade restrita também, você pode pegar o grupo de Poincaré e descobrir... Poincaré é um pouco mais complicado, mas pega o grupo de Lorentz e você vai descobrir que é exponencial de umas matrizes 4x4. A diferença é que no caso do grupo de Lorentz, você vai ter, em vez de 1 e menos 1, você vai ter 1 e 1. Então esse cara aqui, quando for elevado ao quadrado, não vai ficar menos identidade, vai ficar mais identidade. Quando você olhar a série, se você pegar a série do cosseno e botar o sinal de mais em todo mundo, vira o quê? Cosseno hiperbólico. E se você pegar a série do seno e botar mais em todo mundo, vira seno hiperbólico. Então você vai descobrir que, na verdade, o boost, que é uma mudança de referencial inercial na relatividade restrita, é uma rotação hiperbólica que você está fazendo no espaço de Minkowski. Que é justamente parte do grupo. Né? E por causa disso é totalmente diferente, porque a topologia, né, da rotação é fechada. Se você fizer uma rotação, você para. Você volta para a rotação original, você volta para a identidade. No caso do boost, não, você pode ir aumentando a velocidade para sempre. Então você não volta. Aí tem uma série de consequências também. Ok, antissimétrico, satisfaz, álgebra de Lie. Tá? Essa álgebra aqui, quando não vinculada a nada, quando na sua total glória infinita dimensional, é a álgebra de Lie do grupo de difeomorfismos. Ou seja, se você pega aqui um mapa H que leva M em M e que é 1 para 1, tá? 1 para 1. Ou seja, esse cara é injetor e sobrejetor. Você pode pensar nisso como uma transformação que está levando M em M. Se você pega o conjunto de todos os difeomorfismos, é claro que se você pega um outro G que também leva M em M, você pode pegar H vezes G e vai levar M em M também. Ou seja, pega o meu espaço-tempo tridimensional, leva todos os pontos um para o lado. Eu estou levando de 1 para 1. Todo mundo tem um do lado. Eu não posso pegar 2 pontos e levar para o mesmo ponto, porque aí não é mais um difeomorfismo. Mas eu posso dar uma esticada aqui, uma expandida ali, eu posso torcer o meu espaço, fazer um monte de coisa. Contanto que seja 1 para 1. Tá? Se eu torço assim, depois torço assado, mas ambos difeomórficos, então a combinação também é um difeomorfismo. Tá certo? Então isso aqui é um grupo, no mesmo sentido da rotação. E tem um mapa trivial, que é um mapa que leva M em M, em que todos os pontos vão no mesmo ponto que eles eram, que é a identidade. Esse grupo, que é extremamente complicado, que imagina todas as possíveis deformações que você faz numa variedade. O álgebra de Lie desse grupo é esse cara aqui. E que esse cara é o grupo de simetria da relatividade geral. E por isso que ele é tão diferente das outras teorias de calibre que a gente trabalha. Porque nesse caso o nosso grupo é de dimensão infinita. Enquanto o eletromagnetismo, a eletrofraca, a força forte, todas elas são baseadas em grupos de Lie de dimensão finita. Tá? Ok.
Bom, pessoal, agora vamos ver o que acontece se a gente tenta pegar esse tipo de transformação aqui, mas no caso que a gente já visto antes, né? Ou seja, dado uma variedade M e uma variedade N, eu tenho H que leva M a N, e que não precisa mais ser difeomorfismo, não precisa ser nada, só um mapa de M e N, tá? Então a gente poderia falar o seguinte, eu posso pegar aquela ideia que eu tinha daquela ação de empurrar, que leva um vetor daqui num vetor daqui, e eu posso fazer isso para agora levar um campo vetorial daqui para cá. Tá certo? Mas isso não é tão fácil. A gente tem dois possíveis problemas. Se H de P1 for igual a H de P2, ou seja, eu pego minha variedade N aqui, minha variedade N, e aí eu tenho um mapa que leva esse ponto nesse ponto aqui, mas esse mapa também leva esse ponto nesse mesmo ponto aqui. Então, quando eu for fazer minha ação de empurrar, eu tenho um certo vetorzinho, né, do meu campo vetorial VP aqui, e eu vou dizer que eu tenho aqui um VQ. E vamos dizer que H de P é igual a H... Botei P1 e P2, não. P1, P2. Então, H de P1 é igual a H de P2. Se eu não tiver a sorte de que H estrela de V, né, de P1 não for H estrela de V de P2, então o campo que eu empurrei para cá, ele fica mal definido. Porque eu não sei qual que eu uso aqui, se eu uso o que eu trouxe daqui ou se eu uso o que eu trouxe daqui. Tá certo? Então a ação de push forward aqui, ele é ruim, a não ser que esse mapa aqui seja um difeomorfismo. Se esse mapa é um difeomorfismo, aí está tudo bem. Porque me garante que isso aqui, se isso aqui é igual a isso, garante que P1 é igual a P2, porque é injetor. E também garante que o segundo problema que eu vou falar aqui não acontece, que se o mapa de todos os pontos de M for diferente de N, tá? Esse cara aqui vai ser um subconjunto de N, mas ele pode ser diferente de N. Ou seja, eu posso estar levando todos os pontos de M só num subconjunto de N. M num subconjunto de N. Se eu fizer isso, o meu campo empurrado não vai estar definido fora. Tá certo? Então, nessa circunstância aqui também, você também tem um problema, porque você não define V no complemento de N sobre H de M. Tá? Mas, novamente, se H for um difeomorfismo, tudo isso funciona. Tá certo. Ok? Por causa disso, a gente define um outro conceito aqui que eu não vou explorar muito, mas eu vou falar que existe, tá? Que é... Então, dado variedade M e variedade N, dizemos que V pertencente a M e W pertencente a N são H relacionados se
Tá? Então, se eu tenho dois campos nesses dois, e a ação de empurrar desse nesse ponto coincide com esse naquele ponto levado por esse P aqui, então eu digo que esses dois campos são H relacionados. Tá certo? Isso é porque no livro que eu estou usando, depois ele vai falar bastante de grupos de Lie. E isso vai ser útil para a parte de grupos de Lie, tá certo? Então eu só dei uma pincelada aqui para vocês saberem que esse conceito existe, tá? Mas a gente não vai explorar muito mais ele não, certo? Ah. Então, o próximo e penúltimo conceito que a gente precisa, antes de fechar essa parte do curso, é o conceito de fluxo, tá certo? Então a gente já tinha visto o seguinte, dado um Mi que leva R em M, né? Isso aqui me define uma curva aqui na minha variedade M. Tá certo? Então eu pego esse cara aqui. Lembra, eu botei um zero aqui, leva no ponto P, mais epsilon, menos epsilon. Tá certo? Agora, vamos explorar um pouco aquela ideia, inclusive que vocês perguntaram anteriormente, sobre o fato de que esse cara aqui é uma variedade. Tá? Se esse cara aqui é uma variedade, então existe o fibrado tangente dessa variedade, que é o meu TR. Tá certo? Nessa variedade, eu tenho uma dimensão. Eu vou chamar essa dimensão a coordenada dela de T. Tá certo? Então, os meus vetores de base aqui são quantos? DDT, um só. Certo? Então, eu tenho aqui que todos os meus vetores são proporcionais. Todos os meus campos vetoriais são um DDT que eu posso multiplicar por uma função qualquer. Está definido aqui. Até aqui tudo bem? Está muito abstrato ou está tranquilo? Né? Eu tenho uma variedade unidimensional, essa variedade unidimensional tem um espaço tangente, ela só tem uma direção, então eu encho só aquela única coordenada me dá um D ou dt, que é o meu vetor de base. Com aquele vetor de base eu construo qualquer campo vetorial, simplesmente pegando esse DDT e multiplicando por ele. Tá certo? Só que agora eu posso calcular o meu push forward, eu posso calcular a minha ação de empurrar desse cara para cá. Então esse cara, quando eu empurrar para cá, ele vai me definir uma curva na variedade M. Desculpa, vai me definir um campo vetorial na variedade M. Mas tem que tomar cuidado, porque esse campo vetorial vai estar definido, como eu falei antes aqui em relação ao push forward, ele vai estar definido somente na imagem da minha curva. Isso está claro? Né? Lembra? Pega esse intervalo aqui. Vou chamar esse intervalo aqui de I. Tá certo? Pensa que esse intervalo é finito. Essa minha curva aqui eu chamei de Mi. Certo? Então, Mi em I é esse conjunto de pontos aqui. Ó. Tá certo? Então, quando eu fizer uma ação de empurrar, eu posso levar esse vetor a vetores que ficam aqui em cima. Mas não define vetores fora, tá? Até aqui. Estamos bem? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz aqui? Veja, Mi, estrela, que é a ação de empurrar. Lembra que eu tinha usado H estrela, só que agora o meu mapa se chama Mi. DDT. Quem é esse cara aqui? Né? É só lembrar que isso aqui atuando numa função f, né? Onde f pertence a C infinito M, vai ser igual ao quê? D dt de f
de x, aqui eu estava chamando de R, né, de t. Todo mundo acompanha isso aqui? Lembra como é que a gente define a nossa ação de empurrar? Que a ação de empurrar pegava a curva e a ação de empurrar ela leva uma curva daqui a aqui. A minha curva daqui para cá é a curva que aqui eu começo em menos epsilon e indo até epsilon. Essa curva tem a tangente ddt. Eu estou levando essa curva para a variedade m. Para isso eu uso o meu mapa μ. A curva inteira, de menos μ a μ. Menos μ pode ser menos μ, ó. Menos epsilon é epsilon. Epsilon pode ser infinito. Tá? Em algumas situações vai ser, algumas não. Isso vai ter a ver com outras coisas que a gente não vai entrar agora. Não, eu só estou falando que existe um fibrado tangente aqui. Significa que eu posso pegar esses campos que estão definidos aqui, ó. Significa que cada pontinho dessa variedade, aqui, ó, eu tenho um espaço tangente de uma dimensão. Aqui eu tenho um espaço tangente de uma dimensão. Tá certo? Da mesma forma que aqui eu tenho um espaço tangente de dimensão n aqui, um de dimensão n aqui. Todos os pontos da variedade têm um espaço tangente. Mas como eu estou encarando isso como uma variedade, em todos os pontos dela também tem um espaço tangente. A gente já viu que para uma variedade qualquer, o espaço tangente pode ser descrito, né, os vetores nesse espaço tangente pode ser escrito em termos de uma base. E essa base é sempre ddt. dd, que quer que sejam as coordenadas que você está usando para descrever aquele ponto. No caso da variedade aqui, m, del x μ. Aqui eu tenho só uma coordenada, que é o t. Tá? Então o meu espaço tangente aqui, a base dele é ddt. Tá? E lembra que a gente definiu assim, ó? Ação de empurrar agindo em μ, né? Vai ser igual a esse cara aqui leva de m em n contrário. Isso. Lembra? Só que aqui a nossa notação é um pouco diferente, tá? Quem está empurrando agora é a própria curva. Né? Essa curva μ aqui. Tá? Que é isso aqui que a gente está usando. Ó. F atuando em R de T. Né? Lembra que a gente estava usando que R de T é igual a μ φ μ de T. Aí não tem nenhuma informação de ponto de ator, tipo de T ou zero? Não, porque isso vale para todos os T's. Porque aqui eu estou fazendo aquela ação de empurrar para todos os T's aqui. Eu estou supondo que essa curva não está se cruzando sobre ela mesma. Se ela tivesse, eu diminuo o intervalo aqui para ela não estar. Entendeu? É uma derivada total. É porque aqui a gente só tem uma coordenada, mas se você preferir, você pode chamar de del t aqui. É porque aqui só tem uma coordenada, por isso que eu estou chamando de ddt. Tá? Tá ruim ainda, pessoal? Precisa que eu descompacte um pouco mais aqui a informação? Deixa eu fazer de novo. Deixa eu... Então, vamos lá. Deixa eu fazer um paralelo aqui. A gente tinha visto a seguinte situação. Eu tenho uma variedade M, eu tenho uma variedade N de nariz, aí eu tenho um mapa H que leva de M em N, tá certo? A gente sabia que eu tinha curvas μ aqui. O que elas fazem, essas curvas? Elas vão me levar o 1 aberto aqui dos reais, né, que eu vou chamar de I, menos epsilon a epsilon, vai levar esse cara aqui numa curva aqui, tá certo? Como eu tenho meu H, eu posso muito bem fazer H de μ, né, para definir o espelho dessa curva sobre H aqui. Onde, né, esse cara aqui vai ser
Pegando essa curva para cá, isso aqui vai ser H bola Mi. Alguma dúvida até aqui? O que a gente tinha visto também? A gente tinha visto que se a gente pega agora um vetor que está aqui, a gente pode empurrar esse vetor para cá. Como é que a gente faz isso? É fácil. Pega a classe a classe de equivalência relacionada a essa curva Mi aqui. Isso aqui é uma curva que leva daqui a aqui. A gente diz que a ação de empurrar, para empurrar essa curva daqui para cá, é simplesmente pegar a classe de equivalência de curvas aqui, só que definidas por HMi. Tá certo? Mas se vocês lembrarem, associado a Mi, eu tenho uma derivação V. Professor, ali em cima do desenho, o H bola ali, ele está pegando uma curva em N e levando em outra curva em N? Ó, eu tenho M, eu tenho H, N, eu tenho Mi. E aqui eu tenho I. Tá certo? Esse cara aqui é o H bola Mi. É eu pego esse cara que leva de I direto em N. Por isso que eu tenho uma curva em N. Certo? Então eu pego a classe de equivalência dessas curvas aqui, e essa aqui vai ser justamente o vetor tangente, esse cara vai ser o vetor tangente associado a esse cara aqui. Tá certo? Agora lembra que a gente definiu que esse cara aqui, ó, atuando no F, vai ser igual ao meu V atuando no F? Né? A gente viu que esse cara é o mapa, aquele iota que eu botei lá, sei lá, a letra que eu usei, para mapear uma classe de equivalência numa derivação. A gente mostrou que esse cara é uma derivação, fez todas aquelas provas bonitinhas. Né? Então, quem é H bola Mi atuando agora numa F em N, tá? Eu vou chamar agora, ó, F pertence a M e G pertence a N. Tá certo? Então, esse cara aqui é uma curva em N, né? A gente acabou de ver de I em N, tá certo? Então, a gente pode definir esse cara aqui no G como sendo o quê? Esse meu mesmo V de... Cadê? Peraí. V de G de Mi. Não. Peraí, rapidinho. Isso. Não tem Mi aqui. Tá? Veja, V leva uma F, que é uma função em M, num número, ou numa outra função. Então, esse G aqui ele precisa ser transformado em uma função. Para transformar ele nessa função, eu uso o meu H, que leva pontos de M em pontos de N. Então, se eu tenho uma função daqui, eu posso transformar numa função aqui usando o meu H, que é isso aqui, ó. Tá certo? Vocês podem ver que é exatamente isso que eu fiz aqui do lado esquerdo, é igual fazer isso no lado direito. Tá? Então, a mesma forma que a gente já tinha obtido para o empurrar em relação às classes de equivalência, vale direto para as derivações. Tá certo? Tá claro ou não tá? Se não tiver, é bom vocês perguntarem. Então, vamos lá.
esse cara aqui vai ser, pela definição de transformação desse cara numa derivação, vai ser o quê? Lembra? Ó, deixa eu fazer aqui. Fazer todos os passos, porque a cara de vocês está aqui, vocês estão entendendo, então é melhor fazer. Então, ó, só para vocês lembrarem. Isso é uma curva em M. Esquece H, esquece tudo, tá? Se eu atuo numa função f, eu defino esse cara aqui como d dt de f da curva do tempo. Só isso. Tá ok? Isso é uma derivação, porque se eu usar minhas derivadas parciais, esse cara vai ficar assim, ó. Del f, del x mi calculado na curva, vezes esse cara aqui. dr mi dt. Tá certo? Agora vamos pegar esse cara e botar aqui, e esse cara vai ficar assim, ó. dr mi dt del x mi. Tá vendo? Isso aqui é uma derivação que está atuando em f. Essa aqui é a minha derivação v, que a gente provou que está para um com esse cara aqui. Até aqui tudo bem? Maravilha. Agora, para a gente fazer a nossa ação de empurrar, a gente vai fazer a mesma brincadeira aqui. Então vai ficar assim, ó. Aquele cara é uma curva em N que está atuando em G. Então vai ficar assim. Vou botar aqui. H, bola, Mi, tá certo? Esse cara aqui, em G, vai ser igual a quê? D, dt de G de H, vou botar assim, de Mi, de T. Tá certo? Isso aqui vai ser como? Vai ser del G del Y, onde Y é uma carta em N, igual eu tinha feito antes, né? Psi, dando coordenadas Y. A. Aqui, del Y A del X Mi. Isso. Del x mi, e aqui, né, dr mi dt. Tá certo? Mas se eu olhar só para isso aqui, ó, o que é isso aqui? Isso aqui é G de H. Tá certo? Que era o que eu tinha, onde é que eu tinha escrito? Eu apaguei? Que eu tinha botado aqui, que esse cara aqui era V de G de H. Tá vendo? Tá vendo que o meu V é esse cara aqui, ó, dr dt ddx. Se eu pegar dr dt ddx e atuar em G de y de x, que é G de H, eu tenho essa expressão aqui. Ou seja, deixa eu fazer explicitamente. Isso aqui vai ser dr mi del ddt del x mi. Eu só vou botar de volta a função aqui dentro, tá? De G de Y de X. Todo mundo concorda? 1, 2, 3. Eu só troquei a brincadeira, joguei o negócio que estava aqui e passei para lá. Mas isso aqui é justamente o meu V atuando numa função G de Y de X, onde Y de X é a representação na carta da função H, que é o mapa que está levando, né? É um ponto X, que é um ponto das cartas de M, num ponto Y, que é um ponto nas cartas de Psi de N.
Tá certo? Então, eu estou provando isso aqui, ó. Tá? Agora, como se isso não fosse complicado o suficiente, a notação ela fica ruim, porque agora a gente não está fazendo M abstrato indo no N abstrato. O nosso M agora é o I, tá? E o nosso N é o M. É por isso que vocês estavam confusos. Porque agora eu não tenho esse mapa H aqui. Eu estou pensando agora nessa situação onde, na verdade, eu estou pensando numa coisa que está indo de I para M. E o meu mapa H agora é o mapa Mi. Por isso que está difícil. Eu estou tentando desembolar na cabeça de vocês. Não sei se estou conseguindo. Tá? Então, deixa eu ver onde é que eu estava. É um intervalo qualquer. Um intervalo de R, que eu vou considerar como sendo uma variedade. O intervalo da reta real é uma variedade. Assim como um círculo dentro do R2, assim como qualquer coisa, entendeu? Assim como uma bola aberta dentro de R3. Mas é também. Tá? A junção desse intervalo com a definição do mapa te diz quem é a curva aqui. Essa curvinha dentro de M. Tá certo? Tá melhor? Tá pior? Como é que tá? Então deixa eu agora essa mesma ideia que a gente vai reutilizar, tá? Então vou apagar aqui e vou utilizar essa mesma ideia. Vou tentar fazer paralelo a ela, tá? Com todas as letras. Então, ó. A nossa variedade R aqui, a nossa variedade M são as reais. Tá? Aqui eu chamei de N, agora é o que eu vou chamar de M. Tá certo? Daqui para cá eu tenho uma curva Mi. Ok? E aqui você pode pensar como um aberto definindo uma carta aqui, onde eu tenho coordenadas T. Aqui, tá? Aqui tá, aqui é 0, aqui é menos epsilon, aqui é epsilon. Uma curva daqui para cá é uma trivialidade. Tá certo? Eu posso simplesmente dizer que essa curva aqui, que eu vou chamar de C de T, é igual a T. Veja, aqui eu botei uma bolinha, mas são os números reais, tá? Então eu estou levando 0 em 0, 0,3 em 0,3, é só isso. Só para ficar bem parecido com o que eu tinha feito antes. Tá certo? E essa aqui é uma curva que eu tenho que dar outro nome, porque a gente vai usar Mi aqui. Então eu vou chamar essa curva aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar isso aqui de Mi. E para não confundir vocês, eu vou chamar isso aqui de sigma. Tá? Acho que é melhor assim. Tá certo? Então, Mi. Tá certo? Ok. Então, a gente quer ver o que acontece se eu pegar esse cara aqui, tá certo? Ele vai ter uma curva, que é essa curva aqui, tá certo? E tangente a essa curva, eu vou ter o vetor tangente, que vai ser o quê? Daqui para cá. dt. É só ver que a derivada desse cara é igual a 1. Né? Vocês lembram disso, né? Isso aqui vai ser assim. A curva Mi para cá. Deixa eu ver. Isso vai ser Mi. Peraí. É porque vai confundir, espera um pouquinho.
Deixa eu ver se eu... Tá. Então eu falo assim, ó. Essa curva aqui, ó, essa curva aqui também é uma função C infinito em R, tá certo? Então, eu vou pegar minha curva aqui, V, minha derivação, vou chamar de V, deixa eu chamar de outra coisa qualquer. De L de Mi igual a 1. Tá certo? Que é uma derivação que define um cara aqui. É uma derivação que eu estou definindo aqui. Ou seja, eu estou querendo definir um campo vetorial aqui sobre essa curva. E eu vou definir que é o campo vetorial L que deriva esse cara aqui igual a 1. Tá certo? Lembra, esse cara aqui vai ser assim, ó. L0 d dt de Mi. Né? Que é igual a 1. Então eu estou dizendo basicamente, esse cara aqui a gente sabe que é T. Não, é isso. Esse cara aqui a gente sabe que é T. Então isso aqui dá 1, então eu estou falando que L0 é igual a 1. Tá certo? Então eu estou dizendo que L é igual a ddt. Tá certo? Se eu usasse qualquer outro, como esse é um espaço bidimensional, eu poderia fazer outra escolha aqui. Mas ia só mudar a velocidade da curva, entendeu? Não ia, a curva em si ia ser a mesma. Só que a velocidade em que o ponto se move com um parâmetro ia ser diferente. Certo? Então isso é uma escolha arbitrária só por simplicidade. Tá certo? Agora, isso aqui me deu esse L que está definido no espaço tangente aqui, ó, no T, R. Eu tenho esse L que é um campo vetorial que está definido aqui. Tá certo? E esse campo vetorial eu quero jogar ele aqui, porque essa curva aqui ele vai virar uma curva aqui. Tá certo? Nossa, tá dando mais trabalho que eu imaginei. Para fazer o passo a passo igual eu tinha feito no outro caso. Tá? Então vamos lá. Como é que a gente faz isso aqui? A gente tem a curva sigma, ela vai fazer um push forward do meu campo L. Tá certo? Que é esse cara aqui, ddt. Mas a gente viu que esse cara aqui, atuando numa função f, que onde f pertence ao de sempre. Como é que é isso aqui? É L de f de sigma. Mas esse cara é ddt. Então esse cara aqui, ó, vai ser ddt de f de sigma. Tá certo? Que vai ser o quê? Del sigma mi del t del x mi de f. Tá certo? Melhorou ou não? Talvez melhorou um pouco, né? Talvez não tanto quanto vocês gostariam, mas também não ficou no mesmo lugar. Então você vê que isso diz para mim que as componentes do meu vetor aqui, surpresa, é simplesmente d sigma mi dt. Tá certo? Se eu tivesse mudado a velocidade aqui, botando uma função, ia ter uma função multiplicando aqui. Né? Então, isso diz pra gente que dl é igual a esse cara aqui. dt del x mi. Tá? Esse é o meu campo vetorial sobre a linha. E agora, finalmente, a gente pode chegar onde eu queria. Que é o seguinte. Vamos supor que eu tenho um campo vetorial V, não vou chamar de V, vou chamar de U aqui. Tá? Ou seja, eu tenho um U pertencente ao espaço dos meus campos vetoriais em M. Então aqui, ó, em todo ponto ele me define uma setinha. Tá certo? Aí eu faço a seguinte pergunta. Será que existe uma curva que, andando na variedade,
tem as suas tangentes, ou seja, minha curva está passando aqui, e quando ela passar num certo ponto da variedade, aquele vetor que ela definiu naquele ponto coincide com o campo vetorial naquele ponto. Tá certo? Ou seja, eu quero que esse cara empurrando o meu campo de lá para cá seja igual a um certo U calculado no mesmo ponto. Ou seja, esse U tem que estar calculado no ponto sigma de T. Que é um ponto aqui. Mas o que é isso aqui? Isso aqui vai ser assim, ó. D sigma mi dt igual, ou del x mi vai ser igual a U de sigma de t mi del x mi. O que eu tenho aqui? O que eu tenho agora aqui? Eu tenho esse conjunto de equações diferenciais ordinárias. Minha curva vai satisfazer o que eu estou exigindo se essa equação puder ser resolvida. Para uma função UMI de sigma de t, UMI de x qualquer. Teoria de equações diferenciais parciais ordinárias, equações diferenciais ordinárias garante para a gente que esse cara sempre tem uma solução para um intervalo finito. Pode ser pequenininho, mas sempre tem uma solução para um intervalo infinito de t, em torno do tempo inicial. Vocês viram isso? Vocês viram equações diferenciais ordinárias? Vocês viram os teoremas de existência e unicidade? O teorema de existência é o que eu estou falando para vocês. Certo? Então sempre existe um fluxo associado a um campo vetorial. Todo campo vetorial, vocês podem definir um conjunto de curvas que, quando andam pela variedade, suas tangentes coincidem com o campo vetorial. Isso é um dos conceitos mais importantes da física, porque aparece em todos os lugares o tempo todo. Isso é mecânica newtoniana, isso é mecânica lagrangiana, isso é mecânica newtoniana, tudo é isso aqui. Qual delas? Tudo? O conceito de fluxo é essencial para a física, né? Em geral, porque tudo está baseado nela. A mecânica newtoniana é isso aqui. Você diz que tem um campo de força e você diz que sua partícula ela segue esse campo, ele é um fluxo do campo de forças. Tá certo? Um pouco mais complicado no caso do campo de força, você tem que dividir em duas equações. Uma equação para as velocidades, DDT das velocidades e DDT das posições. Mas você separa em duas equações diferenciais ordinárias, em vez de uma de segunda ordem, e você tem o mesmo tipo de equação. Só que aí, porque justamente a mecânica se dá no espaço de fase, que é o espaço das posições e velocidades. Aí é um conjunto de equações diferenciais de primeira ordem. Tá certo? O que acontece na mecânica newtoniana é que você vai fazer a mesma coisa, só que em vez do espaço das velocidades e das posições, é das posições e dos momentos. Onde tem uma geometria nórdica, uma geometria simplética, lá. Mas é a mesma coisa. Tá certo? São sempre fluxos. No caso da mecânica hamiltoniana, é o fluxo que a gente chama o fluxo hamiltoniano. Tem um campo vetorial, que é o campo hamiltoniano, que as partículas seguem. Tá certo? E, bom, não deu tempo de falar tudo que eu queria, então eu vou falar um pouquinho, fechar só essas ideias e a gente começa equações diferenciais ordinárias na próxima aula. Tá bom? Deixa eu ver se falta alguma coisa. Já estourou o tempo? Já. Então é isso, pessoal. Eu falo mais um pouquinho para vocês na próxima aula. Beleza?